E aí, galera, está começando mais uma Conversa Premier ao som de Good Save the Queen, Eita porra. de Brian May, a Eita sua porra. guitarra flamejante, a sua Red especial. Comecei bem, né? Começou bem? Comecei bem, né? Começou bem? Maneiro. Estou aqui com Luan, É nóis. estou aqui com o Fernando. Opa. A gente vai falar sobre a oitava rodada da Premier League, o campeonato inglês, que sim, é o melhor campeonato de futebol do mundo. É um espetáculo. Cada rodada É um orgasmo é um diferente. orgasmo, múltiplos orgasmos. Múltiplos. E a gente vai abrir a nossa conversa falando sobre Manchester United e Everton. O Everton que recebeu o United, né? O Everton que teve vários desfalques, o United que veio numa boa recuperação com esse placar. Teve um destaque, teve uma surpresa, uma grata surpresa, um belo gol do Cavani, uma bela arrancada no contra-ataque do United. Não concordo. Foi bonito. Você não concorda porque fudeu o seu bolão. Não é isso. É porque o destaque desse jogo foi a alegria nas pernas do menino Bernardo. Também, que calou minha boca, né? Também, bem lembrado, mano, bem lembrado. Você falou que o United reencontrou a vitória, mas não o bom futebol, né? É bom que você comentou isso, Fernando. Bem especificado. Reencontrou a vitória, mas não o futebol, né? Mas quem sabe? Pode ser um pontapé. Pode né? ser um pontapé Pode com ser essa um chegada aí início. do Cavani. Bruno Fernandes também que foi muito bem, né, galera? Muito bem, jogou bem pra caramba. É isso aí. Vocês querem falar um pouco desse jogo? Eu assisti também esse jogo, consegui ver ele todo e eu acho que o United foi bem no jogo, assim, ele jogou bem melhor do que bem uma boa atuação comparando com as últimas, né, dos outros jogos. E o Bruno Fernandes, como sempre, tá tendo que salvar esse time, né, mano? Porque, óbvio, tá tendo que salvar não. Ele é um cara contratado para fazer a função que ele tá fazendo. Então, ele é um jogador do time, então ele tá fazendo o papel dele. Mas que nem no jogo passado, não jogou bem, Exatamente. o time inteiro já não funcionou. É isso aí, é isso mesmo. Esse é o ponto. Aí, assim, começou o jogo com um susto do gol do Bernard ali. No bolão eu tinha colocado vitória pro United, não porque eu acho que o United é um time melhor, mas porque o Everton tá bem desfalcado. Vinha capengando, né? Capengando, pra esse jogo. desfalcado e tal, e aí eu achei que, né, se tiver um lampejo ali, igual a gente tá falando do Fernandes, do Rashford, do senhor Madeira Verde, Greenwood, Cavani, o Pogba, aí o Pogba que nem jogou. que nem jogou. Mal jogou, né? Ele entrou, mas. Ele entrou? Eu não lembro dele nem do jogo. Você tem ideia de quão. Saiu o Mata, entrou ele. Mas ele mal jogou, assim, não deu pra ver. Então, tipo assim, o United jogou bem, o Fred tá bem, apesar de tudo, apesar de surpreendentemente o Fred tá jogando bem, tá fazendo a função dele lá, um volantão meio que ataca. Mediano, né? Um jogador mediano, na minha humilde opinião. Eu também acho que é mediano. Mas assim, tá propondo dentro daquilo que. O Solskjaer tá dando bastante oportunidade para ele. Eu acho que ele tá cumprindo um buraco que o Pogba não consegue suprir. Apesar de eu achar o Pogba um jogador 1 milhão de vezes na frente do Fred, mas não tá conseguindo jogar. Eu não sei o que acontece com o Pogba, eu não sei se ele tá desanimado, se ele quer ir pra Juventus. Ele é instável, né, mano? Ele muito é um cara, irregular. Irregular, não sei se ele tem algum problema psicológico também. Sei lá. Mas ele é o cara instável em todos os sentidos. Sim, e aí, assim, eu acho que foi bem injusto o placar, não foi injusto. Eu acho que o Ancelotti não tá conseguindo suprir as faltas que ele tem. O James Rodrigues, o Richarlison, o Calvert-Lewin não conseguiu receber bola, então não adianta você colocar. No fim, ele até colocou mais um atacante, se eu não me engano, para complementar o ataque do Everton. Jogou pra frentaço. Como é o nome daquele cara? Não é Boston, não, mano. Eu sei, o centroavante. Sim, ele colocou o cara pra ver se, né, eu gostei disso, porque ele falou, não vou abrir mão do futebol, vou pra cima, não vou abrir mão do gol. Mas não adianta, se a bola não chega no atacante, não tem como o atacante fazer gol. O Calvert-Lewin foi anulado pelo United, então, assim, a minha visão foi um placar justo, o United jogou bem pra caramba, assim, comparando com outros jogos, mas pegou um Everton bem desfalcado. Talvez se o Everton tivesse com aquele pique, com aquela galera que tava do começo, sem nenhuma lesão e tal, seria diferente esse jogo aí. Eu não teria colocado vitória pro United no mal, não.
Apesar de que, só para finalizar, o United está muito bem na Champions League. Entendeu? Perdeu lá para o time azucrinação lá, sei lá qualquer nome que você pode colocar naquele time, mas ele deu um show de bola pro PSG, Ganhou do PSG, né? ganhou, e aí a gente vai ver de novo se foi um lampejo de futebol, porque eles vão se enfrentar de novo no retorno, Sim. ou se realmente o United está focado na Champions e menos na Premier, não sei. Vamos esperar para ver. E aí, eu espero que o United melhore o futebol, porque senão o Solskjaer vai cair, mano. A galera lá tá criticando muito ele, então se ele se o United não engatar em uma sequência de vitória, conseguir uma posição melhor ali na classificação, eu acho que ele cai. E podemos dizer que o time do United, individualmente, ele é melhor do que o time do Everton, né? Mas Agora, coletivamente não, né? Coletivamente, ele não é melhor que, sei lá, os o 4, Fulham, 5 primeiros ali. Muitos times. talvez, mas assim, de elenco, mano, eu Uhum. posso falar que ele tá ali top- entre os os top Big Six 3, ali, mano. três, Top top quatro, 3, top 3, top 4, É. exatamente. De elenco ele tem, mano. Mas o jogo foi assim, o Everton fez o gol e depois tomou uma postura meio estranha, eu achei. Não sei se foi pelo o Ancelotti que pediu para os jogadores jogar mais recuado. Talvez esperar mais o Talvez United, esperar né? mais o United. E foi assim, o United não achou os gols. Foram jogadas assim, bacanas de ver. Apesar de todo o comentário que a gente faz sobre não ter aquele bom futebol, mas assim, os caras conseguiram criar algumas jogadas interessantes. O time do Everton estava bem desfalcado, o Rames estava voltando de lesão, jogou assim abaixo daquilo que a gente espera dele. E Richarlison acho que não jogou ainda. Tá suspenso Tá suspenso ainda, exatamente. Acho que ele pegou 5 jogos de gancho. Acho que é 3 jogos. Não, mas se foi 3 jogos, Foi. já passou. Esse Já. foi o último. Esse foi o último? Uhum. Tá. Não jogou, o Carrot Lewin não conseguiu também. A bola também não chegou muito nele, né? Bom, a gente tem que falar a real. A bola não chegou muito nele, não teve muitas oportunidades, mas queria destacar o United pelo gol do Cavani também, né? Que foi Filha de uma puta. foi um contra-ataque, apesar assim. Que homem, né? Que homem, exatamente. Apesar que o time do Everton estava todo ofensivo, né? Mais pro final do jogo, quando aconteceu o jogo, pegou num contra-ataque ali mortal ali, 3 contra 2 e o Cavani guardou. Destruiu meu bolão. Destruiu meu bolão, Mas o goleiro do Everton também, o nosso queridíssimo Pink Floyd, não passa nenhuma segurança, para essa defesa, cara. Mas fez uma boa defesa que o Rashford, para mim, perdeu um gol, que ele recebeu um lançamento, se eu não me engano, foi do Fred. Recebeu livre e bateu em cima do Pink Floyd. E meu destaque fica só para o Cavani mesmo e o United precisa aí ver se consegue engrenar, não sei como que vai ser o campeonato aí da segunda metade para frente. Vamos ver, porque a gente espera pelo menos uma porcentagem daquilo que apresentou na última temporada, né? Finalzinho ali, né? Exato. Eu também acho. O Everton que começou bem esse campeonato, né? A gente vinha destacando aqui em programas anteriores. E eu lembro de ter comentado, eu ficava sempre um pé atrás com o Everton, não era nem pelo futebol jogado, mas sim por conta disso que vocês comentaram, como também enfatizou, que essa questão do desfalque, cara. O Everton acaba sentindo muito. Talvez se o Everton tivesse um elenco mais qualificado, né? Talvez supriria essas faltas, né? Se fosse um elenco parecido com o do Tottenham, Do Tottenham, do próprio United também. Talvez ele não sofreu. Sim. É complicado. E tá meio que se desenhando aquilo que a gente falou mesmo, que a gente vinha comentando nos outros podcasts. O que vai acontecer também futuramente com o Leeds, né? Que a gente acredita dentro das possibilidades. Na verdade, eu acho que, bom, depois se a gente quiser falar do Leeds também, mas na verdade eu acho que foi basicamente o que aconteceu. Porque o Leeds também tá com menos 3 jogadores ali, que são os titulares. O Rodrigo Moreno tá fora,
vários caras estão fora ali, e aí isso também pode Afeta pode muito. ser uma coisa que afetou na derrota do Leeds. Esse negócio aí do elenco é uma parada que a gente falou bastante e acho que é bem real, assim, tá se desenhando bem pra isso. Né? Sim. A gente teve também Chelsea e Sheffield United, um passeio do Chelsea. Jogo treino. Podemos dizer que foi um jogo treino, né? Para a alegria de algumas pessoas aqui dessa discussão, dessa bancada. Coraçãozinho blue. Os Blues, Blue Heart. e realmente foi um passeio, o ataque do Chelsea funcionando muito bem. A gente consegue perceber que tem um repertório o time do Chelsea, né? E o maneiro que vai se acertando a cada jogo. Acerta na defesa, acerta na lateral. Como a gente comentou também no último programa, ele conseguiu acertar a questão. Ele estava tendo problema com o goleiro, com o Kepa, né? Tava. Colocou o Mendy, acertou muito bem. E teve essa boa vitória do Chelsea, galera. O jogo foi isso mesmo que a gente comentou. O Sheffield que saiu ganhando, saiu na frente, com um belo gol. Aliás, a gente estava comentando aqui em off antes de começar a gravação e foi um gol bonito de ver. Mas assim, foi o que o Alisson disse. O time se você pega um comparativo, por exemplo, do United com o Chelsea, posso dizer até de outros times, como até o próprio Liverpool, o City, você vê a crescente, você vê o trabalho do Lampard, e claro que os jogadores também contratados e o elenco atual que já tinha, estão correspondendo muito bem. Você vê a crescente do time. E tá cada jogo acertando, né, cara? Teve um problema com defesa, teve problema com goleiro. Sim. De ataque nem muito, mas de meio de campo principalmente teve também. Meio de campo às vezes estava meio perdido. Não sabia se entrava com o Jorginho, não sabia se entrava com, sei lá, e aí ficava meio perdido. Né? Aquele jogo, principalmente, depois daquele jogo que saiu perdendo de 3 e conseguiu empatar, que se eu não me engano foi contra, agora eu não vou lembrar. Acho que foi o West Bromwich. Exato, pode ser, eu acho que foi também. Saiu perdendo depois daquele jogo, tá, tudo bem, foi lá, empatou, mas depois daquele jogo eu vi o time do Chelsea muito mais organizado no setor do meio de campo. O Kanté muito bem posicionado, tanto com a bola quanto sem a bola. Jogou muito bem esse jogo. Muito bem. O Kanté recuperou o bom futebol dele. Recuperou, sim. Sendo que até o jogo contra o West Bromwich, que saiu perdendo, né, de 3-0, tava com essa dificuldade no meio de campo. E o Lampard tá fazendo um bom trabalho, mano. Apesar do time do Sheffield não ser aquele time, eu imaginaria mesmo que o time do Chelsea poderia ganhar e que talvez fosse ganhar mesmo, por ter mais elenco, ser um time com mais estrutura e tal. Uhum. Mas eu não imaginava um placar tão elástico assim e o time jogando bem. Uhum. O destaque, Ziyech, né, foi o cara do jogo e acho que, se eu não me engano, deu 2 assistências e não fez um gol, né? Não chegou a fazer gol. Mas tentou, hein? Tentou, teve muita oportunidade. Eu peguei só o finalzinho desse jogo, até por isso eu não me recordo muito bem dos lances, mas eu sei que o Ziyech jogou muito bem e quem estava comentando o jogo, acho que era o Mauro César, se eu não me engano, e ele estava destacando muito bem a atuação do Ziyech. E antes de passar a bola para você, Lon, eu gostaria também de fazer um destaque aqui, galera. Os dois alemães do Chelsea, tanto o Havertz, mas principalmente o Timo Werner, cara, é incrível a capacidade que ele teve para se adaptar a esse time. Porque, tipo, ele veio de um time, teoricamente, mais fraco, de uma expressão menor no futebol europeu, no futebol mundial. E, cara, parece que ele tá jogando no Chelsea, o Timo Werner, há 5 anos. Ele colocou a camisa. A sensação que eu tenho é que ele não tá sentindo o peso da camisa do Chelsea, cara. Não. Mano, jogador pronto. Em uma posição tão importante como ele joga. Exatamente. Jogou o Shevchenko, jogou os caras aí gigantes, né? Que foram diferenciados, né? Sim. E eu acredito que ele tem muito que crescer ainda e vai ficar bem valorizado. Ele continua nessa toada, nessa pegada, ele vai ficar muito valorizado no futebol europeu. Tem grandes chances de ser um jogador de top, né? Ali do primeiro
escalão. Do primeiro escalão. Sim, em cima disso que você está falando, antes do Luan comentar, o posicionamento dele, o quão ligado ele estava dentro do jogo, porque o quarto gol foi ele quem fez, foi uma bola mal recuada, meio atravessada do meio de campo e a zaga do Sheffield, e ele estava muito esperto, ele saiu de trás o jogador da defesa estava à frente dele, ele saiu de trás e conseguiu tomar a frente e fazer um belo gol ainda. Sim, outro cara que está muito bem nesse ponto de adaptação é esse Chilwell. Esse cara se adaptou muito bem e muito rápido. Ele tomou uma posição ali muito rápida e aí o cara virou titular absoluto ali na posição. Tá fazendo gol, que é estranho, que ele não tem uma posição de goleador, mas ele tá fazendo vários gols nesses últimos jogos do Chelsea aí. Atuando bem, né? Atuando bem, se posicionando bem. Então não só o Havertz e o Timo, mas o Chilwell tá jogando muito bem, tá ligado? O conjunto, né? O conjunto, o Lampard tá fazendo os caras, né, se entenderem ali. E aí o meu destaque também vai pro Ziyech. Eu podia resumir meu comentário em uma palavra, que seria Ziyech. Ziyech. Mas não, zoeira. A gente não pode esquecer do Thiago Silva também. E é Tá isso que tá se adaptando muito bem, fez o primeiro gol lá. Isso. E é isso que eu ia falar em seguida. Tipo assim, outro cara que eu ia falar era o Thiago Silva, porque o Lampard estava bem ferrado da defesa nesses últimos jogos. Tá. E aí o Thiago Silva tomou mesmo a posição e virou titular, brasileiro de capitão e os caralho. E tá lá, mano, fazendo gol, fez o gol dele lá de cabeça, que ele sempre foi destruidor de cabeça, desde Milan. Defensivamente e ofensivamente. Então, é um time que tá jogando de uma forma bonita, deu um show no Sheffield, no Sheffield, né? Sheffield. Deu um show no Sheffield de futebol, e aí valida o que o Alisson vinha falando, tipo assim, é um time que vai crescer muito. É engraçado ver o Tammy Abraham jogar, porque não foi uma contratação, pontual, ele já estava lá. Quando sai ele, entra outro moleque da base que é o Odoi, que também joga bem. E tem o Giroud, né? Tem o Giroud ainda, que também está jogando bem. Ele entra bastante na Europa League, na Carabao Cup, lá, nas Copas. As Copas entre, né, o campeonato. E ele entra bem, joga bem. Então o Chelsea está com um elenco muito forte e vai caber ao Lampard aí administrando esses caras, né? Diferente do Everton que a gente estava falando, se cai um cara, tem outro. Tem o Mount também, que está jogando muito bem. Tá redondo. Então vamos esperar aí. Eu fiquei feliz com essa vitória do Chelsea, porque foi não só placar longo, também não esperava ser tanto gol assim. Sim. Mas apesar do placar, o time está se apresentando um bom futebol. Então tem bastante chance de brigar por um título aí mais pra frente. Eu fiquei na saudade, né? Que eu tinha colocado 3-1 no bolão. Quando fez o quarto, eu fiquei. Eu tava torcendo pro time fazer, e na hora que ele fez, eu só quase xinguei ele. Falei, não, eu luxar o bolão. Mas beleza, fez o gol, tá tudo certo. Foi um jogo bem maneiro de assistir, foi diferenciado. E esse gol dele, do time, ele bateu muito bem, né? Bate de chapa, né? Tirando do goleiro. Gol de cara que joga na frente, né? Ele quase fez um gol de cobertura. Sim. Verdade. Eu já levantei, já ia gritar e saiu, tá ligado? Deu a impressão que ia pro gol. Deu a impressão que ia pro gol, mas essa parada de adaptação é uma parada bem massa, né? Deve ter muita coisa do técnico ali do Lampard, conversar e deixar ele à vontade, né? Porque tá jogando, parece que tá jogando na posição que ele gosta e tal, então Sim. Bem massa de assistir esse jogo aí. Foi um dos melhores jogos aí da rodada para assistir. Sim. E a gente teve o clássico City e Liverpool, confronto de Jürgen Klopp contra Pep Guardiola, né? Jogo que terminou 1-1. E aí, galera, como que foi esse jogo? A gente teve um empate aí, ninguém saiu com a vitória. Cara, eu acho que os times se respeitaram além do necessário. Eles jogaram, igual você falou, o primeiro tempo ali foi mais pegado, o Liverpool tentou se impor, o City se impôs, teve 2 gols ali, né? Teve o gol do Jesus, teve o gol do... quem que fez o gol? O Liverpool. O Salah fez gol de pênalti, né? De pênalti. Bateu muito bem o pênalti. pênalti. Bateu bem, então... tipo assim, o primeiro tempo foi o tempo dos gols, mas no segundo tempo parecia que o Liverpool se conformou com o placar e aí queria segurar para não tomar mais gol.
E o De Bruyne perdeu alguns gols também, que podia ter feito, mas acho que não dá pra colocar na conta Não. dele, esses bagulho. Foi muito participativo, jogou bem pra caramba. Jogou bem, então acho que, não sei, talvez o Klopp tivesse que fazer alguma mudança, tentar um negócio diferente, colocar ali. Coloca um outro atacante que pode mudar, coloca um Minamino, coloca alguém diferente que pode tentar uma jogada diferente e tal. O Guardiola é a mesma coisa, sei lá, tira o Sterling, põe outro cara, põe o Mahrez, acho que o Mahrez nem jogou esse jogo. Não, Mahrez não. Então, tenta uma coisa diferente, tá ligado? Nesse caso, como você tem um elenco grande, com atacantes bons e de posturas e características diferentes, você consegue trocar um pelo outro. Você não está fazendo uma troca vazia, que a gente vê muito no futebol brasileiro, não só na Inglaterra também. Famosa 6 por meia dúzia. Trocar 6 por Sim, meia dúzia. E lá você não tem isso, cara. Você pode pegar e colocar um cara diferente, que é um atacante também, mas que tem uma característica diferente para jogar. Então, acho que ficou devendo muito esse jogo. Podia ser Podia ser um espetáculo. Podia ser um 1-1, só que com um futebol muito mais maneiro. Podia Uma ser partida- podia ter ser 0-0. 0-0. Uma partida mais movimentada, né? Exatamente. E quando saiu a escalação do Liverpool, eu gostei, cara, porque o Klopp ele surpreendeu. Ele foi com 4 homens de frente, né? Muitos estavam naquela dúvida, Sim, né? isso que eu ia dizer também. No pré-jogo. Será que ele vai começar com o Jota? Será que ele vai começar com o Firmino? Firmino, né? Ele começou com os dois, né? Surpreendendo. Na né? escalação lá, o Firmino estando mais recuado, mais com um papel de meio atacante, só que na prática a gente via que não acontecia isso, né? O Firmino, ele sempre estava espetado dentro da área ali, voltava, né? Foi 4 atacantes mesmo. Foi né? 4 atacantes. O primeiro tempo começou bem movimentado, né? Teve até o De Bruyne até perdeu um pênalti, né? O City poderia até virar o jogo, porque o Liverpool começou os primeiros 15 minutos bem, depois o City conseguiu equilibrar e poderia ter virado o jogo, teve oportunidade com o De Bruyne e depois também do pênalti perdido, só que não conseguiu virar o jogo. E no segundo tempo eu achei que foi daí uma partida fraca ali. Teve essa parada de respeito, sabe? De, não, vamos ver, tá bom assim o resultado. O City Tá jogando bom dentro para os dois. né? o Deixa City, que eu deixo. o City jogando dentro de casa também poderia Poderia ter tentar. agredido mais, né? Exato. O Sterling, né? Perdeu um gol e a chance de dar o passe. Lembrando, né? Jesus também perdeu, ô, Fernando. Perdeu perdeu lance também. de cabeça. Isso. Mas assim, o Jesus, tudo bem, porque. Não é tudo bem, mas assim, é que foi um lance diferente. O Sterling, geralmente, ele perde mais gols feitos. O do Jesus, eu consigo perdoar um pouco ainda, porque ele tava meio. A bola veio um pouco meio baixa, assim, e ele é um jogador de estatura baixa, não é a função dele muito fazer gol de cabeça, não é a função não é a característica dele fazer muito gol de cabeça, apesar dele fazer alguns. Mas assim, o Sterling, além de perder o gol, ele perdeu a chance, ele poderia ter dado o passe. Então, assim, por isso que eu fico mais com o erro do Sterling. Mas, assim, dentro disso que a gente está falando, que vocês comentaram que foi um jogo razoável, né, no primeiro tempo, foi um jogo assistível, assim, mas no segundo tempo talvez isso não poderia ter sido diferente, não sei, e o De Bruyne, cara, o De Bruyne é o De Bruyne, né, apesar dele ter perdido um gol de pênalti, mas ele é o cara diferente, mano, não tem como. Ele acha passe, ele acha finalização na hora certa. O Alisson comentou, só para finalizar essa parada do De Bruyne, ele joga muito. O Alisson tinha comentado antes da gente começar a gravar também que a defesa do Liverpool foi um belo destaque, né? E o Joe Gomes E o Matip estão conseguindo dar respaldo ali na ausência do Van Dijk. Destaco isso também. E, bom, se os caras tivessem respeitado menos, poderia ser outro jogo. Mas, assim, dentro do campeonato, talvez, não sei, talvez a escolha foi essa dos dois treinadores, entendeu? Depois a gente vai falar sobre o novo líder, né? A gente vai ser obrigado a falar do novo líder. Que tem algo em comum com você, né? O quê?
Ué, você é líder do bolão. Ah, meu Deus do céu, o cara não deixa passar Não, uma, velho. tem que dar uma. Tem que lembrar. Tem que lembrar. rabinho que tá Meu Deus do céu. Eu não tô nem dormindo à noite, Ele cara. não, Eu não ele tô não me tá. contentando que eu não sou líder desse bolão. Você mudou o nick de novo ou não? Tá o mesmo. Tá o mesmo, né? Vou de fila Fireflex pra quem tá escutando aí, ó. É que teve várias, né? Mas enfim, Tá. vai lá. E, bom, não, só pra finalizar, foi esse aí, mano, o destaque dos caras da defesa do Liverpool. Não, tem mais uma coisa que eu queria falar, que foi a infantilidade do Walker, né, mano? Ah, sim. No pênalti em cima do Mané. Foi bem juvenil, poderia ter evitado fácil e... O Rodri tava na bola. mano. Cortou pra linha de Mano. fundo. O cara pegou, tipo assim, ele já tinha passado, já o Mané tinha passado dele, tipo, deu um pontapé no cara, Nada a dentro ver, da nada a área. ver. Né? Ele não fez a leitura da jogada. Totalmente desnecessário, né, mano? Mas é isso. E assim, galera, antes da gente passar pro próximo jogo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês fossem o Klopp, como vocês escalariam esse Liverpool? Vocês seriam, podemos dizer, talvez mais ousado, escalando os 4 jogadores ali de frente, ou não? Ou optaria por 3 homens ali na frente, por exemplo, deixava ou o Firmino no banco, ou o Diogo Jota, ou quem vocês preferirem? Mano, depende, porque assim, eu acho que nem ele fez essa escalação nesse jogo, só que assim, não funcionou, né? A gente pode falar que não funcionou. Os primeiros 15 minutos funcionou, foi bem. Depois Porque o Liverpool amassou o City, querendo ou não, amassou. amassou. Poderia ter feito até mais gols. Depois o City conseguiu acertar. Conseguiu equilibrar. Tá. Tudo bem, então, num jogo assim, eu achei muita ousadia dele. E assim, Fora de casa ainda, né? Massa, né? Massa pra caramba fazer isso. Se, por exemplo, fosse um outro adversário, talvez teria funcionado durante mais tempo, teria sido mais implacável, teria sido mais efetivo. Nesse jogo não foi muito, porque o City acabou se adaptando, né, à maneira como veio escalar desse time. Mas se eu fosse o Klopp, cara, eu colocaria o Firmino no banco, porque assim, ele não tá numa boa fase, apesar de ele ter feito um gol lá pela seleção. Mas enfim, Isso não é parâmetro. isso não é parâmetro, porque são competições diferentes, são times diferentes, o nível é totalmente diferente. Mas assim, o Firmino tá em baixa. Talvez forçaria ele a treinar mais, daria dicas, treinamentos diferentes. Eu colocaria Diogo Jota e deixaria o Firmino no banco. Então, eu acho que foi maneiro, igual também como vocês falaram, ele ter arriscado colocar todo mundo ali, empurrar o time, empurrar o City pro campo dele, tentar amassar ali. Eu não sei se dá para medir tipo assim, a inteligência do Klopp, ou tipo assim, se ele fez bem ou se ele fez mal, por esse jogo, sabe por quê? Porque é um clássico. O time adversário é muito qualificado, tá ligado? Então, tipo assim, ele não colocou 4 atacantes contra o Fulham, entendeu? Ele colocou 4 atacantes contra o City, mano. Então, tipo, é complicado, velho. Eu não esperava que fosse ser desse jeito o jogo, por causa da qualidade dos times e como eles vêm jogando no campeonato. O City até menos, mas o Liverpool, principalmente, a forma como ele vem se apresentando no campeonato, eu esperava que fosse ser sabe, esse jogo de comadre, Esse jogo apresentado. esse lenga-lenga, tá ligado? Depois, tal, até você falou no começo ele deu uma amassada, mas depois o City adaptou, então eu não sei se dá pra tirar muito de parâmetro, porque o Guardiola ele é um puta treinador, e aí, tipo assim, ele leu o que o Klopp fez e falou, cara, eu vou ter que, né, instruir ali, talvez no intervalo, ele falou, olha, os caras estão vindo com 4 atacantes, tem que assim, fazer isso, sei lá, deve ter dado uma instruída ali no time, e aí fez o Liverpool, como o Klopp, não sei se ele fez alguma modificação, eu acho que não, fez o jogo ficar daquele jeito truncado, né? Mas eu concordo com o Fernando, velho. Eu acho que eu deixaria o Liverpool jogando como ele vem jogando, deixaria o Firmino no banco, colocaria ele numa posição de talvez mudar o jeito do jogo. Então, assim, você entra no 4-3-3, que geralmente o Klopp entra, e aí num jogo truncado, como o jogo tava, entra com o Firmino a mais depois. E aí você altera como o time joga no meio do jogo.
para você poder surpreender o adversário, é isso aí. Então eu concordo, eu acho que isso assim, ele tentou arriscar uma parada logo no começo que acho que não deu muito certo, tá ligado? Sim. E aumenta até a variável de jogo, né? As variáveis, assim, por exemplo, tenho mais repertório, eu deixo um jogador no banco, talvez é da mesma posição, né? Porque assim, Com estilos diferentes. eu concordo com você, porque assim, Uhum. claro que quando você pega e analisa um time que está no campeonato em andamento, você treina os jogadores, você estabelece táticas, mas a forma como o jogo se propõe para quem está jogando na hora do jogo, ela acontece dentro do jogo. Não estou dizendo que o Klopp fez mal em colocar 4 atacantes, mas assim, ele poderia ter feito isso dentro do jogo, não começando o jogo. Como um recurso de surpreender. Um recurso de surpreender, exatamente. Eu tô nessa aí. Sim. A gente teve o jogo do Arsenal contra o Aston Villa. O Arsenal tomou. Vocês viram que meu tom de voz até muda, né? Tipo assim, eu tava numa micareta, agora num trio elétrico, tá ligado? Aí eu vou pro velório, eu não termo, tá ligado? O pessoal até percebeu aqui que meu tom de voz mudou. O Arsenal, enfim, perdeu pro Aston Villa. Levou um saber. Levou um sacode. Mas assim, não foi de qualquer time também. Foi do poderoso Aston Villa. Poderoso Aston Villa que tá vindo muito bem. Tá muito bem. Foi uma putinha mesmo do Aston Villa. Mas enfim, o jogo foi 3-0 pro Aston Villa. Barkley, né? Barkley jogando muito, né? E o Barkley que jogou muito também naquele 7-2 contra o Liverpool. Então, assim, além do Aston Villa tá tirando ponto de equipes grandes, o Barkley também tá jogando bem contra equipes grandes. Não, é o que eu venho falando sempre. O Barkley joga muito. O Barkley joga muito, exatamente. O cara é hipócrita pra caralho. Chelsea, no Chelsea, nossa, criticar. Mas assim, como torcedor também analisando aqui, talvez é um pouco do que você vem dizendo, né, Luan? Esse time do Arsenal aí, o que o Arteta tá fazendo na Liga Europa, colocando os jovens jogadores, talvez ele arriscar na Premier, não arriscar num clássico, né? Claro. Porque no clássico exige também que você coloque jogadores mais cascudos, mais renomados, até pra... Você vai com o seu máximo. Pra equipe adversária falar, opa, ali tem tal fulano, né? Mas talvez contra um Fulham, um Crystal Palace, né? Até contra o próprio Aston Villa, né? Mesmo Aston Villa fazendo uma boa campanha no campeonato inglês, fazer um teste, deu certo na Liga Europa, não necessariamente vai dar certo na Premier League, mas vamos testar, vamos ver como que funciona, né? Exatamente. Porque o Saka nesse jogo ele foi muito bem. O Lacazette, novamente. Ele saiu jogando o PP? Ou não? Não, o PP entrou depois. E entrou bem, né? E entrou bem. Lacazette, cara, vai treinar a finalização. Mano, fica depois do treino. Porque, assim, passa jogo, entra jogo, termina o jogo da Premier e ele insiste em perder gol. E assim, o gol que ele perdeu contra o Aston Villa... A gente fala do Sterling, mas ele também é outro. Cara, ele tá no top 3 de perder gol. Ele cabeceou uma bola sozinho. E ainda se tivesse um marcador ali atrapalhando ele, você dá um desconto, né? Também é uma... Quem joga bola, né? Tipo, não, é uma, assim, quem é marcador, quem joga bola, diz que quando um atacante do time adversário recebe a bola, você tá em cima dele, mesmo que você não conseguir tomar a bola dele, você só fica ali dando umas encoxadinhas ali, não foi bom esse termo. Mas ali ele tava sozinho, cara, e ele me perde o gol, né? Então, assim, o Arteta poderia fazer isso, apostar mais nos jovens, né? Os jogos que eu vi um jogo, na verdade, da Europa League do Arsenal. Jogou muito. Joga muito, cara. É estranho, assim, porque parece que o Arteta não tá... Ou ele tá pensando que, cara, eu tenho esse elenco aqui, eu quero usar, porque eles mais... eu não vou testar tanta coisa, eu vou mais aplicar o que eu penso. E lá na Europa League, como é um campeonato secundário, eu vou testar coisa que eu acho que pode dar certo. E aí ele não tá colocando a molecada lá. Bom, tá, né? Mas ele tenta encaixar a molecada naquele perfil de jogo que já tá rolando ali e não tá funcionando. Será que o pensamento do Arteta tá assim? Bom, na fase de grupo da Liga Europa,
como a chave não exige tanto, eu vou colocar os meninos e vou deixar a força máxima na Premier, que é um campeonato mais difícil. E aí poupa, né? Mas se ele tá fazendo isso, ele tá errando, né? Eu também Não, acho. não é que ele tá errando, não tá dando certo. E assim, a gente não tem a informação também, né? Se é realmente isso que ele tá, né? Vamos ligar pra ele. Vamos ligar. Amor, A gente faz aqui as visões que a gente tem do que a gente assiste, né? E aí o Arteta precisa tentar outras coisas, assim, colocar outra galera, dar um chá de banco no Lacazette, porque a gente já vem... É diferente o gol, por exemplo, que o Gabriel Jesus perdeu um gol parecido. Cabeceou sozinho, subiu sozinho na área e tal. Mas o Gabriel Jesus tá vindo de lesão, tá recuperando, entendeu? Então, e o Lacazette, ele é titular do time, tá ligado? E a bola veio meio que nas costas do Gabriel Jesus, ele teve que ajeitar o corpo. Do exato. Lacazette foi diferente porque ela veio de frente pra ele cabecear assim, dando a testada de olho aberto. Sim. É complicado. Se eu fosse o Arteta hoje, eu falaria com esses jogadores do Arsenal aí que tem uma molecada querendo jogar bola e já colocaria essa molecada pra jogar. Pra eles ficar ligado que tem uma Eles molecada ficar que porque não dá. Assim não dá, tá ligado? Você não vai conseguir chegar nem na próxima Europa League desse jeito, entendeu? vai ficar devendo Vai muito, ficar né? devendo. Complicado. Mano, então você tá querendo dizer que que o Arteta ainda não é um cara versátil ainda de pensar dessa forma, então. Acho que sim, porque bom, lembrando que ele é um treinador novo ainda, né? Exato. Sem muita bagagem, não tem tanta experiência, apesar de ter sido auxiliar do Guardiola. Gosta de jogar ofensivamente. Gosta de jogar ofensivamente. Mas assim, eu gosto muito do trabalho do Arteta, apesar que assim, falhou muito no jogo contra o Aston Villa, principalmente defensivamente. O Barkley deitou e rolou. Participou de todas as jogadas praticamente ofensivas, ele estava lá. Então, assim, o Arteta precisa dar uma atençãozinha para isso e, reforçando isso que vocês disseram, que a gente está falando também, sobre ele repensar um pouquinho e colocar essa molecada para jogar. Sim, Eu acho que cabe, cara. Eu acho que cabe. Numa competição a longo prazo como você tem que tentar. São 38 rodadas, então, assim, a gente está indo para a 9ª agora. Se não está funcionando com 10 rodadas, assim, ou está funcionando meio medíocre como tá, eu acho que dá para repensar um pouquinho e tentar melhorar, fazer umas mudanças. E você vê que não é um fracasso. Não é. É falta de acerto. É falta de você ver evolução, né? Você vê que assim, cara, esse cara aqui, ele fez gols importantes, mas ele não tá funcionando. Tira, põe esse. Como é que joga? Como é que se comporta? Essa formação aqui, cara, para esses caras que estão jogando, não tá dando. Vamos colocar mais esses dois, vamos mudar. É aquela parada que você falou, ele não aparenta ainda ter entendido que ele precisa ser mais versátil até na Premier League. Se ficar insistindo até quando? Até, tá ligado? Perder todos os pontos que poderia ganhar e tal, é complicado. Eu espero que o Arteta pense melhor aí e que os caras também comecem a jogar mais, né? Porque também não dá pra ficar colocando só na conta do Arteta. Só na conta do Arteta, concordo. 100%. Não dá, cara. Eu acho que o Lacazette precisa encontrar ali o que ele quer fazer. O Alba, quando não tem apoio, ele fica muito apagado no jogo, ele não consegue jogar. Então ele precisa ter jogadores que apoiam, que recebem os passes dele, que dão um passe para ele. E uma parada maneira que a galera do Correspondentes falou é que por que não usar o Aubameyang no lugar do Lacazette? A gente vem defendendo isso desde o primeiro programa, cara. Ele jogou assim por muito tempo no Borussia. No Borussia. E eu acho que ele vai fazer muito melhor essa função. Ele é muito mais inteligente que o Lacazette, ele tem muito mais recurso. Então, não é só o Arteta, né? Igual eu falei, os caras precisam encontrar, mas vai um pouco do Arteta também falar assim, cara, vai pra lá, joga lá que você vai ver. Até porque o Alba, ele jogando centralizado, ali nos lados, aonde a função que ele tá atuando, que é pelos lados, o Aubameyang, tem jogadores no Arsenal que dá pra fazer aquela função. Sim. O próprio Saka, que às vezes ele faz o papel no 3-4-3 de ala,
ele pode ser adiantado um pouco para jogar ali, talvez como um ponta, talvez como segundo atacante. O próprio William também pode ser deslocado para lateral. Verdade. Lateral que eu falo assim, no sentido de ponta, né? Uhum. Ou recuar o William. Aliás, o William jogou esse. O William acho que nem O jogou William esse jogou. jogo. Não, o William jogou. O William jogou. Não apareceu, mas Apagado, né? apagado. Então, assim, eu concordo com o Luan também, vai muito disso, de colocar na conta dos jogadores. Engraçado que quando o Luan fez esse comentário, eu tava passando o lance do Lacazette perdendo o gol. Cara, é isso. Os jogadores têm que ter mais, como que eu posso dizer, mais gana, mais tesão também. É. Tipo, mano, sabe? Vai pra jogada É. com vontade, né, meu? Dá a cabeçada direita, sei lá, treina mais. Pois é. Ah, velho, muito. Parece que é um pouco de descaso, assim, dos jogadores. Além Do Arteta, né? do Arteta precisar repensar algumas coisas, parece que é um pouco de falta de vontade também de certos jogadores, velho. Sim. Vamos para o líder do campeonato? Vamos pro líder. Temos um novo líder no campeonato inglês, que é o Leicester City. Leicester, Time que você adora. um time que eu adoro, o time de Jamie Vardy, o artilheiro, Brandon Rodgers. do técnico Brendan Rodgers E companhia, né? e companhia, do Maddison também, né? Madison. E assim, o placar foi 1-0 pro Leicester City contra o Wolverhampton, né? Que depois destacar também que no segundo tempo, o Leicester ele constrói o placar de 1-0, perde um pênalti com o Jamie Vardy e depois toma um sufoco no final do jogo, na etapa final, né? Uhum. O Wolverhampton poderia empatar e até virar o jogo, né? Como que é o nome dele? É o Schmeichel, né? Que é o goleiro do Leicester, né? Fez uma baita defesa, um chute forte colocado do jogador do Wolverhampton. Ele colocou com a mão aquela bola e o Schmeichel foi muito bem. Ali salvou e garantiu os 3 pontos pro Leicester City. Bolão, né? E me fudeu no bolão. Assim, o Leicester City, a gente estava conversando em off, tem os seus méritos de estar na liderança, mas eu ainda bato nessa tecla. Não é assim um futebol que me agrada, porque até pela postura, ele faz um gol e recua, chama o adversário para tentar um contra-ataque, apostando na velocidade desse cara aí, ó, do Jamie Vardy. E assim, talvez é algo que eu estranhe. Assim, passa também por um pouco de gosto pessoal. Não é um estilo de jogo que me agrada. Mas tem todos os méritos de estar na liderança, galera. E é isso aí, tipo, o Leicester é um time limitado, tá ligado? Por depender de um jogador só para resolver o jogo, na maioria das vezes. E o Wolverhampton, aparentemente, é um time muito melhor treinado. Tem várias peças ali que podem fazer diferença no jogo. O Nuno treina muito bem esse time, tá ligado? Mas, cara, eu acho que, igual a gente tava falando, o Leicester só é líder hoje pela incompetência de outros times, cara. Tem isso também. Incompetência eu falo, não que os times estejam não jogando o que pode jogar, mas, cara, o Everton perdeu pontos, o Liverpool, né, empatou o jogo. Então, tipo, cara, eu dou todo o mérito pro Leicester aí, deixa o cara jogar como ele, o Brendan Rodgers, deixa ele jogar aí como ele pode, até ele conseguir contratar mais jogadores. Um time fraco financeiramente que tá lá líder, cara. Tá lá. Rodada, nem a terceira. Tirando ponto, assim, não apresenta, né, um bom futebol, mas tá lá, é líder. Ganha jogo. Sim. Meteu um saco lá no Leeds. Então, cara, eu não sei quando que o Brendan Rodgers vai conseguir organizar e fazer. Não sei nem se é a característica dele fazer o time jogar aquele futebol ofensivo, que troca um monte de passe e tal. Talvez ele tenha mesmo essa ideia de jogo de depender mesmo do VAR e tentar fazer um gol e depois ficar só tentando jogada enfiada para ele correr e fazer o gol. E funcionou várias vezes, mas isso não agrada mesmo. Não é atrativo, vai com certeza fazer o time perder muitos jogos, tá ligado? Por causa disso. Dessa vez ganhou, mas com certeza o Wolverhampton é um time muito melhor treinado para conseguir os pontos ali que precisa, tá ligado? Por isso é dois times bem parecidos, assim, na questão de financeira e tal, e tamanho de clube, etc. Então, esperar, vamos ver. Esses os caras do meio da tabela, eu acho. Apesar do Leicester estar sendo... O Leicester vem sempre... Leicester é boa, né? O Leicester sempre vem de uns 3 temporadas, podemos dizer. Vem sempre ali, né?
do meio da tabela pra Pra cima. cima. Então os caras que vão ficar ali no meio, do meio pra cima mesmo. Ah, eu também não gosto muito desse jogo, cara. Mas é igual você disse, e eu concordo, e o Alisson disse também, eu concordo, que é o estilo de jogo. Não me agrada, né? Mas assim, é incompetência dos outros times que poderiam estar lá na liderança. E é mérito também dos caras, Uhum. dos caras que estão apresentando o futebol que podem. Você disse que são inferior financeiramente, realmente são, mas tem um cara lá que joga muito, que é o Jamie Vardy. Então, assim, os outros times precisam rever aí quem está nessa liderança, se eles quiserem afunilar mais esse campeonato, porque vai chegar um momento que a parada vai precisar. Esses dias eu tirei uma dúvida que eu tava pensando assim, que era a diferença de pontos, tá ligado? Do 10º pro primeiro colocado. E aí eu vi que na Premier é pouquíssimo, mas eu abri, por exemplo, a tabela do brasileiro e é assim mesmo, essas primeiras temporadas, As primeiras rodadas. Sim. Não foge muito disso. Até no brasileiro, que é um campeonato fraquíssimo, a diferença também é pequena. Então, o que faz mais diferença, eu acho, da Inglaterra é porque você tem muito clube disputando o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, a Europa League, tá ligado? Sim. Muito clube. Se pegar o United hoje, ele não tá entre os 10 na pontuação, tá ligado? Você vai pegar o City, ele tá em 10º, exatamente em 10º ali. O Arsenal tá para baixo dos 10. Então, tipo, são times que você sabe vão conquistar pontos importantes e que vão conseguir provavelmente subir de novo na tabela e tal. Provavelmente, tá? Sim, eu concordo. Mas essa é a maior diferença dos campeonatos, tá ligado? Sim. Então, não é nem desmerecendo o brasileiro, apesar de desmerecer muito. Não, calma aí. Só uma observação. Não é desmerecendo, mas você precisa desmerecer. Exato. Tem que desmerecer. Nesse ponto, exatamente, não desmereço. Em todos os outros, sim. Mas nesse exatamente não é uma particularidade do inglês ter essa pequena diferença de pontos ali nas primeiras rodadas. Sim. Mas se você colocar um Leeds para jogar no brasileiro, você provavelmente não ia nem ver ele nas 10 primeiras rodadas, tá ligado? Na frente. Ele ia estar muito, muito longe. Muito longe. Eu acho que essa é a maior diferença. Sim. Mas é maneiro essa parada. Em cima disso que você está falando, de ser o início de campeonato e essa diferença ser tão pouca e surpreende, né, ver quem está nas primeiras posições, é a questão que a gente estava falando antes, e que a gente comentou sobre a questão do Everton, começa a ter desfalques, o próprio Leeds, o Aston Villa, Crystal Palace, enfim. Vai chegar uma hora que esses times vão cansar, vão sentir desfalques, e aí é onde que o time que tem mais grana, os times que tem mais grana, que tem mais estrutura, que tem um time mais pronto, que é onde eles vão entrar e vão começar a crescer. Acredito eu, e pelo que acontece nas outras temporadas anteriores, essa a parada que vai acontecer, entendeu? Mas claro, o Leicester tá lá, e assim, eu não sou fã do futebol, mas tá lá, mano. Pode ser que vai ficar ali em quarto, quinto de novo, entendeu? Como aconteceu na última temporada. E é isso. E foda-se o futebol brasileiro. Temos o Tottenham, que teve uma boa vitória contra o West Bromwich. Foi uma vitória bem à la Tottenham, né? 1-0 magro, à la Mourinho. Um belo gol de Harry Kane, mas o goleiro também deu uma vacilada ali, ficou no meio do caminho. Titubeou, né? Deu uma bugada. Rapaz. Mas o Kane é o Kane, né? Mas é o Kane, né? É o Kane. Quem que salva o Mourinho aí? É o Kane, Son, Lamela. Às vezes até o Lucas salva ele. Até o Bale que chegou. E assim, o Mourinho e o time do Tottenham vem calando nossa boca aqui, porque a gente reclama muito, a gente corneta muito como o Tottenham joga, mas assim, é o segundo
colocado do campeonato, né? Só se for a sua, porque eu falo bem Você do fala Maurício, bem, Só você que fala mal. mas independente, o Tottenham vem bem no campeonato, em termos de Então, pontos, é né? aquilo que eu venho falando individualidade, até né, sobre galera? o Leicester. Era isso que eu ia Falar. comentar. Uma semelhança, né? Cara, não tem como falar. Tipo assim, tem como falar mal, criticar o futebol do cara, que é uma merda, é feio de assistir, é chato de ver. Mas o cara tá conseguindo, mano. Ele é o melhor ataque do campeonato, tá ligado? E aí? E como é que fica a nossa cara de trouxa aqui falando? Que ninguém tá vendo nossa cara, mas a nossa cara é de trouxa. Isso aí, tipo, Mas assim, a gente. Tudo bem, a gente não tá. Na minha opinião, a gente não tá sendo trouxa, nem tá queimando a língua, porque a gente não tá falando de placar ou de resultado. A gente fala da maneira como o técnico conduz o time. Conduz o time, exatamente. De como a parada funciona. Sim, é mais piada, né? Claro. Aqui, mas é mais piada. Eu não deixo de criticar o Mourinho nem fudendo, só porque ele tá conseguindo um monte de resultado lá. Porque o futebol é horrível, e aí se uns times começam a crescer muito no campeonato, como Chelsea, como Liverpool, como, sei lá, Everton, como City, ele vai ficar pra trás, velho. Ele vai ficar pra trás. E a gente volta a uma questão que acontece muito aqui no futebol brasileiro, que é o quê? Ganhe como der. Ganhe. Só importa, só ganhe. Isso que importa. O Alisson mostrou um vídeo esses dias bem maneiro da treta que teve do Son com o Lloris. Foi temporada passada. Que é bem maneiro como o Mourinho trata eles lá, porque é quando eles saíram tretando no intervalo, se não me engano, e aí entraram, e aí a câmera de dentro do vestiário e o áudio deles dentro do vestiário já. Que lá tem uma estrutura fodida, já tem uma TV, umas mesinhas pro Mourinho passar instrução. E tipo, ele conduz bem os caras, ele fala bem, e o jeito dele conversar com os caras é motivador, entendeu? Mas só isso, mano, não vai pra frente, tá ligado? O time acho que tava até perdendo nesse jogo, ou não tinha feito um gol. E os palmeirenses que o digam, que não é só isso. E o Lloris, acho que o Lloris tava dando um pito no som, porque o cara tinha passado, tinha chutado livre a bola. Foi um jogo contra o Everton. Então. E assim, o cara é bom de vestiário. Mas, cara, isso aí não basta. Se minha mãe for lá e falar, mãe, fala bem com aqueles caras ali, porque esses caras precisam ser motivados. Minha mãe vai falar, gente, vamos jogar bem. Vamos todo mundo, não quero mais briguinha aqui não, 2 amiguinhos. Isso aí, cara, mano, na moral. Motivação é importante, mas não é o primordial, não é o essencial, na verdade. Porque assim, eu tenho uma tese que é bom você ter peças individuais que correspondem. E uniforme feio esse. Eu gostei desse amarelo. Eu tenho a tese assim, que é importante você ter bons nomes individuais, jogadores que desequilibram, que ganham 3 pontos, que ganham o campeonato. Só que a questão não é todo jogo que você vai ter esse cara individual, que ele vai jogar bem, que ele vai manter essa regularidade. Agora a gente está no começo da Premier, e os jogadores do Tottenham estão respondendo, nos clássicos, nos jogos pequenos. E quando deixar de responder, porque é natural essa queda, é aí que você precisa de um coletivo minimamente forte, que é o que o United não tem, é o que o Tottenham não tem. E a minha leitura assim, desse futebol do Tottenham é que assim, podia ser o líder hoje. Poderia ser o líder? Poderia ser o líder. Podia ter ganhado muito mais pontos do que ganha. Então, parte do trabalho técnico é extrair o melhor dos jogadores de cada jogador. E aí, tudo bem, né? Os jogadores do Tottenham estão respondendo, estão sendo extraídos muitas coisas boas ali. Mas e quando não tiver? Quando não tiver um QI? E quando não tiver o som, tá ligado? Ou por desfalque, né, também. O cara que entrar vai ser tão bom quanto, entendeu? Eu não vou falar que não, porque eu também, entendeu? Não tô lá, o cara às vezes joga bem também, não sei. Mas o que eu posso falar é que eu acho que não. Eu acho que quando o Tottenham começar a ter desfalque igual o Everton tá tendo, ele vai sofrer igual o Everton tá sofrendo, tá ligado? Apesar de ter 2 times prontos. Né? Exatamente. Esse é pior ainda no caso. Pior pro Tottenham. E em cima disso que você está falando, eu vou trazer uma pergunta aqui para vocês dois. E a galera que tá ouvindo aí, o Tim Mourinho, galera que é fã do Mourinho, pode até ficar bravo comigo. É um desperdício o Tottenham, com 2 times, que nem o Senise lá do Correspondentes Premier fala, que o Tottenham tem. É um desperdício esse time do Tottenham ter o Mourinho como técnico? O Mourinho de hoje, sendo que a gente sabe que é um time que pode dar muito mais em termos coletivos, né? Talvez fosse um Bielsa num Tottenham desse. Depois dessa eu tenho uma outra pergunta. Se o time do Tottenham, o forte dele talvez seja isso. Seja isso, né?
E eu acho pouco. Esse forte pra mim é pouco. Eu acho que assim, porque claro, teve o Pochettino, depois do Pochettino foi o Mourinho, né? Eu Direto, não me ó. recordo, Foi acho que isso, direto, isso. Mas assim, o Pochettino tinha um time e ele fazia o time jogar mais coletivamente Nossa, do que demais. esse do Mourinho. Tanto que foi pra uma final de Champions, Champions e disputou o campeonato inglês. Sim, sim. E aí, depois que o Mourinho veio, ele pegou um time teoricamente pronto. Perdeu os jogadores, mas assim, teve a reposição, quem estava no banco. Porque você não vê mais Dele Alli jogando, o Eriksen que foi embora. Então, assim, teve uma reposição boa, só que como ele pegou um time pronto, talvez o papel dele, e olhando como o Mourinho, o repertório do Mourinho, aonde ele passou, e ele apresentou, talvez seja só esse, o de motivação, o de vamos lá, sobe, marca, desce, vai, vamos, tá ligado? Ser um cara foda no vestiário. Mas assim, taticamente e coletivamente, como a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, talvez se chegar um técnico e colocar isso, talvez o Tottenham acaba perdendo a sua identidade. Assim, levantei essa questão, mas assim, pode ser que não, pode ser que melhore 100% esse time. Né? E destrua, tanto individualmente quanto coletivamente. Não, mas eu acho uma ótima questão, mano. Porque tanto a do Alisson quanto a sua, tipo assim, o cara quer que o Tottenham, a gente quer que o Tottenham jogue um futebol mais coletivo, mais pra frente, mais empurrando o adversário, jogando no campo dele, mas essa parada da característica do time é muito importante, tá ligado? Porque às vezes, porque assim, o Mourinho é isso aí, tá ligado? Você não vai conseguir mais nada do Mourinho além disso daí. De palminha, de vai, vamos lá, vocês têm que jogar bem, não pode ter briga aqui a gente é um time, todo mundo aqui é parceiro e tal. É isso aí, mano. Então, assim, do Mourinho, eu não espero mais nada. O que a gente tá tendo aí são jogadores mostrando a excelência do futebol deles, né? Sim. Então, o Mourinho não vai conseguir fazer isso. Eu não sei se é um desperdício, porque os caras estão entregando, tá ligado? Então é foda falar. É foda falar em desperdício, É foda né? falar porque... Talvez você poderia falar a falta de atingir o ápice do time, né? Não só individualmente. E aí quando começar a cair, quando cair a produção, porque igual você falou, é meio normal a produção começar a cair. Toda crescente tem uma... E aí você vai começar a ouvir da galera que curte o Mourinho e tal. Ah, mas o time não tá jogando. Ah, mas agora o time não tá jogando mais. Cara, nunca teve jogando, entendeu? Sim. E outra, não é só a gente aqui, esses três loucos, idiotas aqui que estão falando isso. A galera na Inglaterra também fala muito sobre isso, sobre o estilo de jogo do Mourinho. Apesar que o time vem obtendo resultado, teoricamente ainda assim não está bem no campeonato. Não é que não está bem no campeonato, o campeonato está bagunçado ainda. Mas assim, a galera lá na Inglaterra critica muito o estilo de jogo do Mourinho, principalmente os torcedores do Tottenham. Exatamente. Então assim, não sei se dá para falar em desperdício, mas dá para falar que dava para ter mais, dava para ter mais futebol, mais resultados, mais futebol apresentável, né? É complicado, assim, é complicado criticar um cara que está conseguindo atingir os objetivos. Aí também tem uma parada do que a diretoria quer. O que a diretoria quer? Que a gente sempre fala, né? Que isso é importantíssimo. Talvez, se não talvez, o mais importante. O que a direção quer, o que a administração do clube quer. Eu, particularmente, falando ainda sobre isso, eu gostaria de ver um Bielsa treinando o Tottenham. Gostaria mesmo, porque seria uma mudança drástica da água pro vinho. Eu não sei se ficaria no meio do caminho, eu não sei se conseguiria modificar essa forma do Tottenham jogar, mas eu gostaria de ver ele lá, cara. Pela estrutura, pelos jogadores. Né? Ele é louco, ele ia chegar lá. Assim, tem toda a questão de adaptação, mas ele ia pegar um time pronto também, muito bem, assim, que poderia ser muito bem treinado em cima disso que o Alisson tá falando. Eu queria ver o que ia sair dali, viu? Eu não sei se acontece isso na Inglaterra, mas acontece muito aqui no Brasil com alguns torcedores. Que quando a equipe tá bem, assim, conseguindo os resultados, só que não tem um coletivo tão desenvolvido, talvez um coletivo pronto, um time que tenha vários repertórios de jogo, o repertório de jogo não, tá tudo ok, legal, importante os 3 pontos. Aí quando a equipe começa a oscilar, tropeçar,
Ué, mas o que tá acontecendo com o meu time? Tava ganhando e não tá mais. Por quê? Porque não tem esse coletivo. Não que um coletivo desenvolvido, um coletivo bem definido, um coletivo forte, é a garantia que você vai ganhar todos os jogos. Sim. Mas a Mas gente está falando de uma equipe totalmente diferente, né? só que quando você tem um coletivo bem definido e bem forte, as chances são mínimas de você oscilar e as chances são mínimas de você perder jogos, né? Sim. Porque assim, para mim é uma via dupla. É um coletivo forte onde aparece o individual e o individual forte onde aparece o coletivo. Então, assim, trabalhar nessas duas Sim. frentes, né? E em cima disso que você está falando, você pode pegar o próprio Manchester City, que está em baixa, só que tem um coletivo e peças individuais fortes. Apesar de tudo, né, da questão do Pep Guardiola, não está muito bem e o time talvez tenha cansado um pouco talvez da forma de jogo, não vir grandes títulos, né, e ter dado uma morrida na Premier, mas você pode pegar como exemplo em cima disso que você está falando. O cara tem um coletivo forte, tem peças individuais forte, um banco forte, Sim. só que assim, consegue ser uma garantia a mais no jogo coletivo, porque assim, dá umas tropeçadas como vem acontecendo, mas assim, ainda assim consegue os resultados. A gente poderia falar, nossa, mas a gente vai falar só de resultado ou de tudo. Não, é claro que são questões diferentes. O Manchester City, Pep Guardiola, toda a história que o cara tem lá já. Mas a gente está falando de um Tottenham, né? A gente está falando de um Tottenham e de outro time também, de outros times também que faltam alguma coisa nesse sentido. Ou que tem o coletivo, que é o que não tem o coletivo, que é o Tottenham, o United, mas tem peças individuais. O United é um pouco pior porque não tem o coletivo e as peças individuais são instáveis, né? Então assim, é diferente do Tottenham que vem apresentando as peças individuais sempre em alta, né? Tá sempre jogando muito bem. Mas é isso. Sim. Vamos então para o cara da rodada? Cara da rodada. Cara Puta da que rodada. pariu. Eu nem pensei em cara da rodada. Tudo Eu, bem, né? pense agora, fale Vamos agora. ter que pensar agora. Aqui- Eu sei quem vai ser o cara da rodada. Aqui Eu você. sei quem vai ser o cara da rodada. Eu vou falar primeiro Então Pode falar. e eu vou falar rápido. Você não vai ser hipócrita, né? Ziyech. Tá, beleza. Eu achei que você ia falar o mesmo que eu. Eu também achei que ele ia falar o mesmo que o meu. Né? Que eu também não sei se é o mesmo que o meu. O cara. Agora eu até esqueci o nome dele. Ih, então Tô não é o mesmo que o meu. Não, tô zoando. O cara foi o Barkley, mano. O cara foi o Barkley. Pra mim, ele foi participativo, individualmente, coletivamente. Jogou muito, mano. Jogou muito. É só isso que eu tenho pra falar. Concordo. Ele vem jogando muito já, assim, desde quando ele foi emprestado E bem contra os grandes também. ao Não só nos outros Aston jogos. Villa, né? Ele tá vindo muito bem. Ele tá vindo uma crescente legal. Não sei se ele vai ter um ápice, ou talvez seja esse o ápice dele, mas ele tá apresentando um futebol maneiro de ver. Sim. Bem, eu vou de Cavani, galera. Cavani. Eu pensei no Cavani também. Eu vou de Cavani e assim, alguém pode falar, pô, mas o cara nem jogou tudo isso, mas não. Pela volta. O cara jogou 10 minutos Então, só, né? mas Fez um gol lá no final. mas eu falo assim, eu mesmo não sendo torcedor do Você é fã United, do cara, né? eu sou fã do futebol do Cavani, pelo retorno dele, marcar um gol super importante foi pro United em cima do Everton que tá ali na parte de cima, e quem sabe esse gol vai abrir porteira, vai vir vários gols dele, porque, cara, ele tem muita qualidade, né? E um bom passe também do Bruno Fernandes, eu vou escolher o Cavani. Cavani é o cara da Os rodada. números do Cavani são fodas, assim. Onde ele passou, ele deixou a marca. Tem uma parada de que, assim, ele é o maior marcador de gols depois de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, tipo assim, não é qualquer idiota, tá ligado? Então, Ele passa o Lewandowski, ele né? passa o Lewandowski em gol. Depois da Europa não tem nenhum cara depois de Messi e Cristiano Ronaldo com gols como ele, assim, depois do Cristiano e do Messi. Então, tipo assim, o cara não é tonto, Eu mano. não sabia desse dado aí. Eu também não. Os caras do Correspondentes que falaram, porque eles falaram sobre como a imprensa trata ele de uma forma estranha, entendeu? Tipo assim, ele não é muito... quando ele entrega o futebol que ele tem, ele não é tão
como é que fala? A galera não põe tanto crédito nele quanto coloca no Lewandowski, quanto coloca no Messi, quanto coloca no Cristiano Ronaldo, tá ligado? Fica meio esquecido, né? E aí ele faz lá um bom jogo, um jogo ótimo, e aí passam isso sobre ele e esquece. E ele é um cara muito foda, mano. Eu também acho que é justo também. Eu acho que os de vocês são excelentes nomes também pro cara da rodada aqui. Muito Sim. massa, muito massa. Sim. E lembrando, galera, que a gente está gravando esse podcast num sábado à tarde, né? A gente vai ter uma pausa aí da Premier League, 2 semanas. 2 semanas. Rodada. Data FIFA, né? Eu ia falar rodada FIFA, mas no caso seria data FIFA. E é isso. A gente se despede aqui. Nos encontramos no próximo programa. Até mais, Luan. Até mais, Fernando. Falou, é nóis. Falou, galerinha. Até mais.